A gente estava conversando com vocês que o fitocromo é quem vai perceber a luz para poder induzir os fenômenos de floração. Entretanto, não é o fitocromo diretamente que induz a floração. Quem faz isso é o hormônio chamado de florígeno. É ele que estimula a produção de flores de modo direto. Entretanto, esse florígeno, ele é produzido nas folhas. Quando essas folhas são submetidas ao fotoperíodo adequado. Quando a gente fala em submetidas ao fotoperíodo adequado, nas plantas de dia longo, o fotoperíodo adequado para a planta de dia longo, na planta de dia curto, o fotoperíodo adequado para a planta de dia curto. Sendo que onde é que entra o fitocromo nessa história? Ora, o fitocromo da folha é quem percebe o fotoperiodismo, percebe a quantidade de luz, a quantidade de escuro e vai então induzir as folhas a produzirem hormônio florígeno, a produzirem o hormônio que diretamente induz o fenômeno de floração. Interessante que para a galera descobrir isso aqui, algumas experiências, várias foram feitas, alguns clássicos moçada lá das questões de botânica. Era uma vez duas plantinhas iguais. Uma delas eu vou arrancar todas as folhas, vou deixar a bichinha pelada, uma planta lá sem folhas. Em outra eu vou pegar e arrancar todas as folhas da bichinha, menos uma. Vou deixar uma única folha. Claro, moçada, para a experiência ser bem feita, né, vou pegar várias plantas, né, em cada grupo. Plantas, gente, cultivadas nas mesmas condições, né, em termos de água, nutrientes, plantas da mesma espécie, aí vai. E para ambas, eu vou fornecer o fotoperíodo adequado. Se ela é de dia longo, eu forneço o fotoperíodo da planta de dia longo. Se ela é de dia curto, eu forneço o fotoperíodo da planta de dia curto. O que é que eu percebo? Que quando a planta não tem folhas, ela não produz flores, mesmo sendo submetida ao fotoperíodo adequado, enquanto que a planta que tem folhas, ela vai lá e ela floresce. Detalhe, moçada, que ela floresce em regiões, às vezes, distantes da folha. A folha está aqui embaixo e ela produz flores lá em cima, lá na plantinha. Quais são as conclusões que nós podemos tirar dessas experiências? Conclusão número 1. As folhas são essenciais à produção de flores. Elas são fundamentais para a atividade de floração. Tanto é que quando a planta não tem folhas, ela não floresce. Quando a planta tem pelo menos uma folha, ela vai então florescer. Sendo, gente, que por que a folha é essencial à floração? Porque é o fitocromo da folha quem percebe o fotoperíodo. E, moçada, é a folha quem fabrica o florígeno. Plantas sem folhas não apenas não vão perceber o fotoperíodo, como elas também não vão produzir florígeno aqui na parada. Entretanto, basta uma única folha para que ela perceba a quantidade de luz escuro, o fotoperíodo, para que produza florígeno. E ainda tem uma outra conclusão interessante que a gente tira nessa experiência. Poxa, quem foi submetido à luz, à planta, foi essa folhazinha. É ela que vai perceber o fotoperíodo e vai produzir o florígeno. Sendo, moçada, que esse florígeno sai daqui, sai daqui, sai daqui e vai lá para cima para estimular a planta a produzir uma florzinha. Quando a moçada estava lá trabalhando com isso pela primeira vez, com esse tipo de experiência, a galera começou a pensar, quer dizer então que a folha produz alguma coisa, essa alguma coisa sai da folha e se distribui pela planta inteira para estimular a floração em regiões distantes.
Isso quer dizer, moçada, que esse cara que se desloca, nome que você vai dar para uma substância química produzida por um grupo de células que age num grupo de células distantes como um mensageiro químico. Nesse caso, o mensageiro produza flores. Né? A ordem, a mensagem química é para a produção de flores. O nome disso é hormônio, né? Então, a outra conclusão que a gente tira disso aí é que as folhas vão produzir alguma substância. Essa substância, ela se desloca por toda a planta para induzir a floração. Lembrando, pessoas, que substâncias que se deslocam, fabricadas num grupo de células, que agem num grupo de células distantes, como mensageiro químico, ou seja, um hormônio, e mesmo a moçada sem isolar quimicamente o florígeno, já sabia que tinha um hormônio florígeno. Landim, eu posso chamar o fitocromo de hormônio? Pode não. Para ser hormônio, tem que se deslocar. Fabricado por um grupo de células que age num grupo de células distante, tem que se deslocar. Fitocromo é aquela proteína azul esverdeada que fica na membrana de algumas organelas na célula. Ou seja, não se desloca. Se não se desloca, não é hormônio. Não sai da folha. Não é o fitocromo que sai da folha. Nesse caso, é o florígeno. Esse florígeno sai da folhinha, se espalha para induzir a floração. Ou seja, o hormônio florígeno aqui na parada. Sendo, gente, que tem outra experiência super tradicional que eu queria lembrar para vocês. Era uma vez duas plantinhas de espécies diferentes. Essa aqui é uma planta de dia curto, essa aqui é uma planta de dia longo. Vou pegar uma plantinha, vou pegar a outra plantinha e vou fazer um enxerto, né? Esse enxerto, moçada, ele é feito através da conexão dos vasos condutores de seiva. Uma vez que você faz essa conexão dos vasos condutores de seiva, agora a seiva das duas plantas está conectada. A gente tem aqui folhinhas e folhinhas e folhinhas e folhinhas, folhinhas, folhinhas e folhinhas aqui na conversa. Lembrando que essa aqui é de dia curto, essa aqui é de dia longo, elas são, moçada, lá de espécies diferentes. Suponha, moçada, que eu vou fornecer o fotoperíodo adequado somente para a planta de dia longo. Ou seja, o fotoperíodo adequado para essa garotinha de cá, mas não para aquela garotinha de lá, que ela é uma planta de dia curto. O que é que acontece? Quando eu colocar o fotoperíodo adequado para a planta de dia longo, floresce uma, floresce a outra. Ambas vão florescer. O interessante, né, moçada? Que ambas florescem, mesmo o fotoperíodo sendo da planta de dia longo. Ou seja, era para a planta de dia longo florescer? Faz sentido. Mas não era para a planta de dia curto florescer. Nesse caso, ambas floresceram. Cara, dessa experiência, a gente tira duas outras conclusões interessantes. Conclusão interessante, número 1. Hormônios florígenos, eles são transportados pelos vasos condutores de seiva. Tanto é que quando a gente fez o enxerto, tanto é que quando a gente conectou os vasos condutores, ora, quem vai, moçada, nesse caso, produzir o florígeno, vai ser a planta de dia longo, né? O fotoperíodo crítico foi adequado para a planta de dia longo, o fotoperíodo ao qual foi submetido é adequado para a planta de dia longo. Quer dizer que a planta de dia longo fabrica o florígeno, e na região do enxerto, parte do florígeno vai para outra planta, parte do florígeno fica com ela. E o resultado que as duas produzem flores, tanto a de dia longo quanto a de dia curto, mesmo o fotoperíodo adequado, sendo da planta de dia longo. O que é que acontece? Então, iluminei essa folhinha, essa folha fabricou florígeno,
O florígeno veio, como os vasos condutores estão conectados, veio o florígeno até para a planta de dia curto, além da planta de dia longo, de maneira que ambas florescem, o que me leva à segunda conclusão. O florígeno é o mesmo para os dois tipos de plantas. Na verdade, o estímulo para produzir é que é diferente. Mas o hormônio florígeno, ele é exatamente os mesmos para plantas de dia longo e para plantas de dia curto. Porque se o florígeno fosse diferente, no que eu fornecia o fotoperíodo adequado para a planta de dia longo, era para somente a planta de dia longo produzir flores. Só que a planta de dia curto também floresceu. Ambas floresceram. O que quer dizer isso, moçada? O que quer dizer isso nesse caso é que é o mesmo florígeno para os dois tipos. O florígeno fabricado pela planta de dia longo trabalha na planta de dia curto. E se você fizer essa experiência ao contrário, você vai notar que o florígeno fabricado pela planta de dia curto age no planta de dia longo, na verdade é o mesmo hormônio. A diferença é o estímulo para produzir, né? Então o fotoperíodo, a quantidade de luz escura que estimula a produção de florígeno na planta de dia longo e de dia curto é diferente. Mas o florígeno em si, o hormônio em si, ele é exatamente o mesmo.